formação continuada funciona? Qual a modalidade mais eficiente? Seminários, estudos na escola ou mentoria? Como garantir que ela não seja um quebra-galho da graduação? Este é o tema da reportagem especial do Jornal da Educação. Nos últimos meses, você pôde acompanhar aqui no Jornal da Educação nossa série de reportagens sobre as principais reivindicações dos docentes da educação básica, de acordo com a enquete realizada em nosso site. O professor ainda é mal remunerado? É hora de falar de uma demanda fundamental para os professores: condições de trabalho. Como está a qualidade dos cursos que formam os professores da educação básica? O assunto agora é formação continuada. O que é? Para que serve? Quais são os caminhos para uma formação que realmente atenda às demandas de sala de aula? Estes são alguns dos temas abordados na última reportagem da série O que querem os professores. Melhores professores formam melhores alunos. Pode parecer clichê, mas é um fato. Pesquisas mostram que alunos que estudam com os melhores professores de uma rede podem aprender entre 47% e 70% a mais do que aprenderiam com docentes menos preparados. Para melhorar a aprendizagem, a capacitação dos professores é a iniciativa mais acessível e eficiente, informa o levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ainda assim, relatório produzido pela Unesco em 2009 destaca que as condições de formação dos professores no Brasil são insatisfatórias. De acordo com especialistas, uma característica dos programas de formação continuada é seu caráter compensatório. Os egressos do magistério que entram nas escolas, eles têm lacunas muito fortes de formação inicial. Então, a escola precisa ficar repondo aquilo que deveria ter sido feito na formação inicial. Além disso, em boa parte dos casos, a padronização dos cursos tende a desconsiderar as necessidades específicas de cada escola. O que a gente tem hoje no Brasil é uma formação continuada muito pautada pela oferta. Então, o professor, quando ele precisa de uma formação, ele vai olhar ali para os institutos de formação de professores, para as secretarias e ver o que está sendo oferecido e vai escolher ali como se fosse um cardápio. Esse pouco tempo que é chamado de trabalho coletivo na escola, ele está sendo ocupado por demandas externas. Então, acho que a formação local, essa que é feita com a mediação dos coordenadores pedagógicos ou de outros professores, ela também acaba perdendo seu potencial criativo e de apoio ao projeto pedagógico da escola, na medida em que também esse espaço vem sendo pautado desde o exterior, né? Muitos estados ainda fazem palestras. E daí você tem professor mais velho, professor iniciante, professor mais experiente, professor menos experiente, professores de diversas linhas. Não é assim, né? As pessoas têm ciclos de vida profissional, e esses ciclos de vida vão determinando também carências e necessidades diversas. Então, esse modelo palestra para todo mundo é um modelo que as próprias secretarias já sabem que não é o adequado. Estudo realizado pelo Boston Consulting Group e pelo Instituto Ayrton Senna ouviu quase 3.000 pessoas, entre professores, especialistas e secretarias de educação, para traçar um panorama das iniciativas de formação continuada no país. De acordo com a pesquisa, os obstáculos a serem superados para melhorar a qualidade da formação em serviços são: carência de incentivos formais, escassez de tempo por parte dos professores, lacunas e baixa aplicabilidade dos conteúdos das ações oferecidas, preferência por ações de curto prazo e alta visibilidade, e alta rotatividade do corpo docente. Além do diagnóstico das dificuldades, os pesquisadores buscaram exemplos de iniciativas em outros países que podem ser adequadas às necessidades brasileiras. Uma das iniciativas que tem mais impacto, principalmente para professores em início de carreira, são as iniciativas de mentoria, coaching, tutoria, enfim, o nome que se queira dar, especialmente para os professores nos anos iniciais, os 2 ou 3 anos iniciais. O que a gente percebeu nesses países que a gente avaliou é que esse tipo de prática é muito importante, e esse tipo de prática tem que estar associada a incentivos e tem que estar associada também a uma avaliação.
Essa avaliação classifica os professores em etapas da carreira. Então, se ele é iniciante, se ele é um professor consolidado, se ele é um professor experiente, etc. E a partir dessa classificação são oferecidas iniciativas de formação para cada uma das etapas da carreira do professor. Então, não é uma avaliação dedicada a demitir professores, a excluir os professores, mas para oferecer para os professores aquilo que está faltando na prática deles no dia a dia. As especialistas ouvidas destacaram as potencialidades dos projetos que envolvem acompanhamento individualizado do trabalho docente. Você pode fazer isso de várias maneiras, né? Uma forma seria você abrir a sala de aula, tornar a escola mesmo um locus de aprendizagem para o professor. Então, os professores assistiriam uma aula de um colega ou um professor mais experiente, e daí pontuaria os problemas, discutiria no coletivo, as pessoas dariam sugestões, se replaneja a aula, se faz nova aula, mas sempre você tem que ter alguém que corte esse solipsismo que vive o professor, que ele é muito isolado, né? Esse é um aprendizado em situação, que devolve sentido para as teorias que são discutidas, né? Para análise de problemas, para interrogar a realidade da sala de aula, seja da escola onde esse modelo está sendo revisitado, conhecido, seja da sala de aula da escola pública, onde estão lá todos os desafios e as condições nem sempre ideais de trabalho, né? E a escola tem que assumir esse papel de formadora de professores, ela vai ter que ser o locus da formação, então ela vai ter que ser equipada para ela olhar ali para o seu corpo docente e conseguir estabelecer estratégias de formação. Uma estratégia que seria eficiente, por exemplo, seria cada escola ou cada diretoria identificar boas práticas, identificar professores mais experientes e gerar condições para que esses professores mais experientes fossem tutores ou mentores dos professores iniciantes. Então seria muito bem ali, as iniciativas seriam bem contextualizada naquele universo. Se a gente tiver ali um professor mais experiente ou um coordenador pedagógico bem equipado, um supervisor bem preparado, observando a aula do professor iniciante, depois dando feedback e acompanhando isso ao longo do tempo, isso com certeza seria uma iniciativa que teria um impacto grande na carreira desse professor. E para o êxito dessas iniciativas, o eixo central da formação continuada deve ser o trabalho coletivo dentro da própria escola.